Bom, gente, então, dando continuidade, né, à produção intelectual, à produção das ciências ali no Egito, o que é que nós vimos? Então, nós vimos que eles vão investir grandemente na medicina, vão investir na matemática, nos conhecimentos também de arquitetura, no artesanato, enfim, na arte em geral, tá? Na arte e na ciência. E aí nós vamos ver também, né, os egípcios desenvolvendo a escrita hieróglifa. Né? O que era a escrita? Era uma escrita sagrada, né, era composta por símbolos egípcios, também chamados de pictogramas, que era um complexo de sistema escrita e que exigiu dos escribas uma simplificação. Então, houve uma divisão aí. A hierática, né, que era uma letra cursiva, resultante da união desses hieróglifos, tá? E a escrita demótica, né, que era de uso comum, que era a abreviação dos hieróglifos, tá? Então, nós percebemos que nessa divisão existia uma divisão do uso, né? E essa demótica, né, ela era uma língua, ela era uma escrita, desculpa, mais simples e que geralmente ela era muito mais usada pelas pessoas mais comuns, tá? Pessoas comuns, leia-se, né? Nobres, pessoas ligadas ao reino, enfim. Porque, em geral, né, quem dominava de fato essa escrita eram os escribas. Então, os escribas eram uma parcela da população que era contratada pelo Estado, ou seja, por Faraó, e que ficava responsável por escrever, né, pelo ensinamento da letra, da língua, da escrita e da leitura desses hieróglifos, né? E aí eles conseguiram um imenso respeito por parte da população egípcia, né, por se tornarem especialistas tão importantes, principalmente nesse registro da civilização egípcia, tá? E aí outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a religião no Egito Antigo. Então, como era essa religião, né? Eles eram politeístas, então nós sabemos, né? Eles adoravam a vários deuses, eles praticavam a antroposomorfia, ou seja, eles adoravam a deuses antroposomorfos, que eram deuses com formas de humano e de animais, ou os dois juntos, tá? Alguns deuses eram respeitados pela força da natureza, alguns deuses, ou seja, né, a deusa da fertilidade, o deus sol, então eles observavam os elementos da natureza e atribuía divindade a esses elementos, ou seja, eles nomeavam os deuses a partir desses elementos, tá? Acreditavam na imortalidade da alma e no juízo final, e sobretudo no retorno da alma ao corpo. Então, é exatamente por isso que vai se desenvolver a técnica da mumificação. A mumificação, ela não é apenas uma prática que os egípcios vão fazer do ponto de vista da medicina ou do ponto de vista do cuidado físico, estético com o corpo daquele que já morreu. Mas eles acreditavam, né, que o corpo, a alma, ele poderia retornar ao corpo. E aí, por isso, era necessária a preservação. Era também por isso, né, que eles investiam tanto nas mastabas, nas câmaras funerárias, enfim, e construíram as pirâmides, né, para ser esse lugar de descanso eterno dos faraós, tá certo? Então, são aspectos interessantes, né, e são os aspectos mais comuns da cultura egípcia, aquilo que realmente salta ao conhecimento popular, né, aquilo que vai ficando aí como conhecimento popular. Bom, o processo de mumificação durava alguns dias, né? Em torno de pelo menos uns 25 dias, enfim. E esses templos, gente, essas mastabas, né? Eles eram criadas com algumas características para fazer o armazenamento desses corpos. Então, e também como uma maneira de homenagear esses faraós. Então, qual era a ideia, né? Por que são construções tão grandiosas? Por que são construções tão esplêndidas, né? Porque em certa medida, elas também vão demonstrar esse poderio do faraó. Bom,
Na cultura, né? Nós falamos da escultura, nós falamos das obras de arte, nós falamos também das pinturas, né? Boa parte do que nós conhecemos sobre o cotidiano dos egípcios tem a ver com a própria pintura, aquela pintura nas paredes, a pintura nas paredes das pirâmides, e que essas vão registrar geralmente o cotidiano, vão demonstrar, por exemplo, o modo de trabalho, o modo de vida comum. Eles vão também registrar a partir da pintura o rei, né, o reino, né, como as ações de determinados reis, tá, gente? E nas obras literárias nós vamos ter assim uma forte ideologia religiosa e moral, ou seja, aquilo que vai ser escrito, que vai ser deixado, vai ser com esse objetivo, né, de organizar o povo do ponto de vista religioso e moral, de orientar, né? E como exemplo disso existe o Livro dos Mortos, né, que é uma literatura que vai falar bastante sobre os hábitos e sobre a maneira que os egípcios antigos pensavam a sua civilização. Tá? Gente, outra coisa que eu quero comentar com vocês sobre o Egito é sobre as fases políticas do Egito. Então, tradicionalmente, o Egito ele é dividido em Antigo Império, né, que vai de 2750 a 2020 a.C., o Médio Império, que vai de 2150 a.C. a 1780 a.C., e o Novo Império, que vai de 1580 até 1080 a.C. Então, essas fases políticas, né, esses momentos históricos em que o poder no Egito eles serão substituídos, né, em que esse poder ele será ameaçado por alguns grupos, nós vamos ver na próxima aula. Meu objetivo de hoje era mostrar para vocês o Egito de maneira geral. E aí essa questão política e organizacional da política, enfim, de como esses poderes eles vão ser substituídos, esses grupos, como é que esses impérios vão ruir, como é que vão haver invasões, quais são as invasões, quais são as revoltas. Isso são coisas que nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Então, um beijo para vocês, Deus abençoe vocês, preste atenção, veja cada detalhezinho e até a próxima.